A gente está aqui ao vivo no Bora Brasil com o Igor Lucena, economista, que vai conversar aqui um pouquinho com a gente para que a gente discuta e converse aqui com o Igor sobre as possíveis respostas do mercado econômico financeiro por causa desses ataques de ontem em Brasília. Oi, Igor, tudo bem? Uma boa tarde para você. Oi, Igor. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Obrigada, Igor. Quais que são os impactos que a gente viu hoje já desde a abertura no mercado? Como é que o mercado foi influenciado com os ataques de ontem? A gente estava dando uma olhada, viu, Igor, na abertura, dólar agora 5,28, euro 5,68. O mercado até que teve uma reação, mas nem tão grande assim, né? Isso. De uma maneira geral, independente da gente assistir a uma queda de curto prazo, de uma maneira geral, o que podemos dizer é que investidores de todos os espectros, sejam eles para investimentos na Bolsa de Valores ou até mesmo investimentos produtivos, gostam de estabilidade, né? Ninguém quer ver um movimento de destruição, de anarquia, de que as regras não valem para todas as pessoas. Isso significa que quando a gente assiste a esses movimentos de baderna e principalmente nas principais instituições, né, a gente está falando do Executivo, Legislativo e Judiciário, passa uma visão para o mercado como um todo de que não há um controle da institucionalidade do país. E isso é muito negativo, porque isso desestimula investimentos, isso faz com que as pessoas fiquem receiosas de colocar seus recursos no país. E isso não é uma característica só do Brasil, isso acontece em vários outros países. Às vezes as pessoas gostam de fazer comparações com nações autoritárias, e uma coisa que eu sempre digo, muitas vezes é que o capital, né, o investimento, ele não está muito preocupado com um ponto ou outro, ele está preocupado com estabilidade. E o que o Brasil, como uma democracia reconhecida no planeta inteiro, precisa mostrar é que a institucionalidade, as instituições são firmes e que, independente de movimentos pontuais, como o que nós vimos hoje, o país continuará no seu rumo, baseado em leis e da própria organização dos últimos 25 anos, né? Desde a Constituição de 88 para frente, nós construímos um movimento sólido e pelo menos nas últimas 2 décadas, fomos capazes de domar a hiperinflação, tivemos uma reorganização do nosso sistema econômico. Então, tudo isso, de uma certa maneira, é importante para os investidores. Então, obviamente, a gravidade do que aconteceu ontem não pode ser relativizada. Acho que as pessoas que participaram desses absurdos têm que ser punidas, mas na prática o que o mercado espera é justamente isso, que mesmo com uma confusão dessa armada, as instituições funcionam e que o Brasil volte aos trilhos como um país normal e importante dentro do cenário econômico mundial. Agora sim, uma das tarefas, né, Igor, que a gente tem comentado e que, na verdade, vários especialistas têm comentado assim que a gente teve essa mudança de governo, é que o Brasil precisa reconstruir a imagem dele em vários cenários no exterior. A gente fala, por exemplo, na questão da defesa do meio ambiente, que sempre houve uma dificuldade de comunicação, principalmente do governo que saiu, em relação às medidas que eram adotadas e eram positivas em relação ao agronegócio brasileiro. Então, isso precisava ser melhorado, essa questão da comunicação, essa questão da imagem, a questão da preservação do meio ambiente, a questão política. Esse ato que aconteceu em Brasília, essas cenas lamentáveis, pelo que você vem acompanhando, inclusive do mercado internacional, arranha a imagem do Brasil ou não? Há uma confiança de que as instituições no Brasil são seguras e que a resposta que houve até agora é a adequada? Claro que arranha. Eu acho que não é uma mensagem, não é uma imagem boa. Acho que isso passa um cenário conturbado, mas agora é importante dizer que existe a institucionalidade, existem as organizações que compõem o Estado brasileiro, que isso já é muito bem definido pela comunidade internacional, e existe a polarização política. O que a gente assiste, é importante dizer, faz um pouco de
ligação com o que nós assistimos há 2 anos atrás nos Estados Unidos, quando você teve, no 6 de janeiro, aquela invasão ao Capitólio. Infelizmente, é uma mimetização do que nós assistimos nos Estados Unidos, aconteceu aqui. E, coincidentemente, eu estive conversando com um parlamentar norte-americano e ele disse, olha, apesar das instituições, o que a gente sente que está acontecendo no Brasil é algo muito parecido com o que acontece aqui. E aí ele falou uma frase que eu não esqueci. Ele disse, olha, você quer ver como o Brasil vai estar daqui 2 anos? Olhe para a gente hoje. E, infelizmente, isso realmente se tornou uma realidade. Na prática, a polarização política no Brasil está extremamente exacerbada, tal qual nos Estados Unidos, e, de fato, a gente precisa entender esse fenômeno e como tratá-lo. Por quê? Porque só a repressão não resolve. É preciso entender a raiz desse problema e encontrar uma solução dentro da institucionalidade das leis. Caso contrário, a situação... Esse não será o único evento a acontecer, entende? Eu acho que a situação tem entre aspas, um buraco mais embaixo que é preciso ser conversado com todas as instituições. E o que mais é prejudicial é que, veja como nós estamos capturados, né? A gente tem uma agenda de reformas econômicas que são fundamentais para o controle da dívida pública brasileira, mas isso ninguém está falando hoje, não está na pauta, porque fomos capturados por essa pauta perversa dentro do contexto do Distrito Federal. E quanto tempo vai demorar para que a gente possa sair dela e colocar os pés para frente no Brasil? E isso é que é mais preocupante ainda. Exatamente, retomar as discussões que interessam, né? Que são fundamentais para um governo que está se montando, e a gente tem uma série de expectativas em relação a isso. O economista Igor Lucena, que está aqui com a gente hoje, economista pela Universidade Federal do Ceará. Igor, bom ouvir você a respeito disso, né? De que não foi a primeira coisa que aconteceu, não será a última. Teremos aí 4 anos um tanto quanto difíceis nesse cenário político. Mas, assim, diante disso, de forma geral, tendo esses atos como tivemos ontem, esse dia sendo marcado ali no 7º dia de governo, como é que isso prejudica nesses 100 primeiros dias, que a gente naturalmente fica com um pouco mais de cautela, o próprio mercado precisa de mais cautela também. Na sua avaliação, de forma prática, qual que deve ser o papel do governo para tentar contornar um pouco esse papel que o Brasil se mostra agora para o mercado financeiro mesmo, evitando que tenha um agravamento da percepção de risco do país? Eu acredito que toda crise também gera uma oportunidade. E eu acho que a oportunidade que o governo federal tem que fazer é agora apresentar o seu novo arcabouço fiscal, falar sobre uma medida crível e execuível do ponto de vista de dívida pública em curto e longo prazo, avançar com discussões na reforma tributária, que você tem o economista Bernardo Api à frente, e que essa reforma ela não só é importante para a institucionalidade brasileira, mas ela também vai ser o principal ponto para que tenhamos mais produtividade do trabalho, já que ela estimula as tecnologias mais bem avaliadas. Então, se o governo inverter essa pauta e colocar dentro da sua visão uma pauta virtuosa e de reforma do Estado brasileiro, a gente consegue subverter isso. Porque é um ponto interessante. Quanto mais a gente falar e colocar em pauta essa discussão sobre esses ataques, obviamente isso é importante, vocês da mídia têm que fazer essa discussão. Mas para o governo, se manter sempre nessa pauta e não avançar nas pautas econômicas, vai deixar ele prisioneiro desse próprio artigo. Então, enquanto ele deveria estar usando os 100 primeiros dias, que são aqueles momentos onde o governo tem mais força para, de fato, avançar numa pauta que possa criar um ciclo virtuoso para os próximos anos do Brasil, ele precisa sair desse momento, porque senão ele fica preso. Então, essa é a minha visão. Eu acho que o governo precisa inverter isso que aconteceu, esse revés, tomar as atitudes, colocar os órgãos judiciais para fazer o seu trabalho, mas na prática
entrar mais uma vez na pauta econômica, que é a pauta que, por um lado, gera um ciclo virtuoso e, por outro, pode ser também um instrumento de desmobilização de radicais, tendo em vista que isso pode melhorar as condições econômicas do país. Essa é a minha visão do que o governo deve fazer no curto prazo. Caso contrário, essa captura de toda a sociedade dentro dessa pauta polarizada dos dois lados pode, né, insurgir em outros conflitos pelo Brasil afora, e aí a gente fica parado no tempo dessa situação. Na minha visão, de uma maneira mais global, eu acho que isso é um pouco de uma crise do presidencialismo. Eu acho que não é uma coisa comum dois grandes países como os Estados Unidos e o Brasil, que tem um movimento presidencialista, passando por crises muito similares. Mas isso já é um caso de estudo mais de longo prazo. É isso aí, acompanhar a longo prazo como vai ser, inclusive a agenda econômica dessa semana, né? Porque além da repercussão de todas essas cenas lamentáveis de Brasília, a gente tem também informações importantes que devem ser divulgadas nessa semana. Tem uma inflação oficial para ser divulgada amanhã, salvo engano, né? Dia 10 de janeiro. Então a gente tem bastante noticiário econômico para ficar de olho também. Deixa eu agradecer ao Igor Lucena, economista, especialista em relações internacionais também, que falou com a gente aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Igor, obrigada pelo seu tempo, viu? Espero poder contar com você numa próxima aqui também. Obrigada, Igor. Muito obrigado e até a próxima.